Oi pessoal, tudo bem? Então, continuando, nós vimos que o sistema sinal-magnitude é muito simples para representar o número, porque está muito próximo lá do meu sistema decimal. Mas, para operar com ele, é nada simples. Né? Então, ó, no caso do sinal-magnitude, a gente viu uma série de regras que eram necessárias para permitir uma adição, uma soma, algo muito simples. Todas as regras eram baseadas nos sinais, nos operandos, né? Quando eu tinha sinais iguais, o que a gente fazia era, a gente devia manter o sinal e somar as magnitudes, né? Essa foi a primeira regra que a gente viu. Então, quando trabalhou lá com mais 7, mais 15, ou mais 7, mais 3, menos 7, menos 3, né? A gente viu que bastava manter o sinal e somar as magnitudes, que tudo ia funcionar bem para a gente. Mas quando os sinais eram diferentes, a coisa era um pouco mais chata, era mais complexa, na verdade, né? Porque agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que subtrair a menor magnitude da maior. Então, ó, menor magnitude, né? Da maior magnitude. Isso aqui já não era uma coisa interessante de fazer a nível de sistema, porque a ordem dos operandos eu tinha que trocar, na verdade. Então eu tinha que sempre garantir que a maior magnitude estava em cima da minha operação, se eu for fazer aqui no papel, e a parte de menor magnitude embaixo, né? E depois eu tinha que manter o sinal da maior. Opa, peraí, o que está ficando por trás do vídeo, né? Tá ficando por trás do vídeo. E depois eu tenho que manter o sinal da maior magnitude, né? Manter o sinal da maior magnitude. Tranquilo? Então era isso que a gente estava fazendo sempre. Aí no sistema, tornar ele complexo é péssimo. Né? Então tem que existir, e graças a Deus existe, né? Uma representação muito mais simples aí para se operar utilizando sistemas binários. Tá? Essa representação ela se chama de complemento de 2. E o que seria esse complemento de 2? Ora, é uma operação simples composta de 2 passos. Tá? O primeiro é encontrar qual é o complemento de 1 do sistema. Vou explicar já para vocês. E o segundo passo é somar 1 ao resultado. Tá joia? Então veja, o complemento de 1 de qualquer número, tá? É dado como quanto um determinado bit, quanto falta num determinado bit para atingir o valor 1. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um número de 6 bits, que é exatamente isso aqui, ó, eu vou operar bit a bit e identificar quanto falta nesse bit menos significativo, o bit mais à direita, para chegar em 1. Quer dizer, nada, não falta nada, porque já é 1. Nesse aqui falta 1, nesse aqui falta 1. Nesse daqui falta 0, falta 1 e falta 0. Então, nota, se isso aqui é o meu número, esse cara aqui vai ser o número em complemento de 1. Tá joia? O que é interessante nesse caso, no sistema binário, é que a operação ela fica simples. Essa pergunta ela é muito simples de se resolver. Basicamente, a gente vai inverter cada um dos meus bits. Vocês estão observando? Aonde é 1 virou 0, aonde é 0 virou 1. Tá? Isso aí, então, a gente faz muito simples, né? Obviamente, se vocês inverterem novamente, vocês vão chegar no número anterior. Tá? Então, o complemento de 1 é uma operação que eu posso ir e voltar, vamos chamar assim, né? A nível da minha codificação. Tá certo? E aí, o segundo passo seria somar 1 ao número. Tá? E aí, ó, por exemplo, se você tem agora, ó, o número, vamos fazer um exemplozinho aqui simples, tá? Vamos dizer que você tem o número menos 3 e você quer representar isso em complemento de 2, tá? Primeira coisa, então, ó, é representar o meu número em formato positivo. Então, usando 6 bits, vamos dizer, tá?
0, 1 e 1. Isso aqui representa mais 3. Correto? Como é menos, você vai dizer, peraí, representação de número negativo tem um caráter especial. Né? No caso do complemento de 2, eu tenho que achar o complemento de 1 daquele número e depois somar 1. Você vai achar o complemento de 1 desse número, que vai dar isso aqui, e depois somar 1. E você vai dizer, ó, esse número aqui representa menos 3. Certo? Esse número aqui representa menos 3. Legal. Aí vem a pergunta, né? Dado que eu tenho esse número aqui de baixo, então, como é que eu sei o valor dele? No sinal magnitude, bastava olhar o meu sinal, observar que era 1 e depois eu dar o valor da minha magnitude. Não é verdade? No caso de complemento de 2, tem uma característica especial. Você olha, o número é negativo, eu identifico por esse bit. O bit mais significativo, que é o meu bit lá de sinal, não é verdade? É um bit que a gente reserva para isso, tá? Então, observando para cá, eu sei que esse número é negativo. Só que o complemento de 2, ele traz a informação de magnitude codificada em todos os números, incluindo o bit de sinal, tá? E para decodificar essa informação, você vai fazer o mesmo procedimento de codificar. Então, olha só que interessante, né? Você vai pegar esse número aqui agora, ó, e vai dizer, peraí, eu tenho 1, 1, 1, 1, 0, 1. Para eu saber quanto isso vale, eu já sei que isso é negativo, ó, eu vou achar o complemento de 1 desse número, certo? Inverti cada um e depois somei 1. Quando eu fizer isso, eu volto para o valor anterior. Tá joia? Então eu sei, ó, que esse número aqui, ó, assim que eu vejo esse 1, eu já sei que isso significa um menos. E a minha magnitude está codificada. Eu decodifico fazendo esses passos aqui, ó. Inverte e soma. Então eu achei essa magnitude aqui, que deu 3. Então deu menos 3. Tranquilo? Espero que esteja ficando claro para vocês, tá? Então, ó, o que a gente está trabalhando aqui em complemento de 2? Se o número é positivo, por exemplo, mais 7, vou representar isso com 6 bits. Em complemento de 2, ele vai ter a representação normal, que a gente sempre teve, sem precisar codificar a magnitude nem nada. Então, eu teria 0, 0, 0, 1, 1 e 1. Tá certo? É direto. Então, toda vez que é um número positivo, não precisa fazer nada, basta representar ele. Tá? No momento em que eu tenho um número como menos 7, tá? O que é que eu tenho que fazer? Achar o complemento de 1 de 7 e depois somar 1 aquele complemento de 1. Tá? Porque eu quero representar a informação na escala negativa. Então, nesse caso aqui, ó, você teria 1, 1, 0, 0, 0, mais 1, o que daria 3 1s aqui, 0, 0, 1. Então, menos 7 é representado por isso aqui, ó. Tá joia? Menos 7 é representado por isso aqui. Se alguém chega para você agora, então, e diz... eu tenho um número que está representado em complemento de 1 e vale 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ele chegou e te deu esses bits. Aí te pergunta, quanto é que isso vale? Né? Quais são os passos que você tem que seguir? Ora, está em complemento de 2, a primeira informação que você tem que extrair, depois é extrair. Trata-se de um número negativo, eu estou vendo 1 aqui nesse bit, e como é um número negativo, minha informação ele está codificada. Então, para eu saber quanto vale a magnitude desse número negativo, eu já vou botar até o menuzinho aqui, tá certo? Vamos achar essa magnitude. Eu tenho que encontrar o complemento de 1 desse número. Notem que agora eu estou operando com tudo, incluindo o bit de sinal, tá certo? E depois somar mais 1. Então, ó, 0, 1 e 1. Isso aqui é a magnitude que eu vou colocar aqui, tá? E vai ser o que, basicamente? 1 mais 2, né? Mais 8 mais 16. Tranquilo? Então, ó, 16 mais 8, 24, com 2, 26 e 1, 27. Então, isso aqui deu menos 27. Esse número aí representou para mim menos 27. Tá? Bom,
Essa representação de complemento de 2 vai nos ajudar bastante nas operações de soma, nas operações de subtração, como a gente vai ver no nosso próximo vídeo.